para arcos que estão no segundo quadrante. Como é que a gente faz para calcular o seno, cosseno, tangente desses arcos? Para arcos que estão acima de 90 graus, nós temos que usar um artifíciozinho chamado redução ao primeiro quadrante, que é achar um arco simétrico a ele. Ó, eu tenho ali um arco no segundo quadrante. Para eu fazer a redução dele ao primeiro quadrante, eu vou achar um arco simétrico a ele lá no primeiro quadrante. Aí essa simetria pode ser em relação ao eixo Y, ao centro da circunferência ou ao eixo X. E como assim, professor? Bom, olha lá. O que são arcos simétricos? O que são simétricos, galera? Primeiro, números simétricos. Ó, por exemplo, eu tenho aqui um plano cartesiano. Quem vai ser o número simétrico a 1? Menos 1. Por que simétrico? Porque ó, eles estão na mesma distância de quem? Da origem, do eixo X. Então eles têm uma simetria em relação a quem? Em relação à origem. É uma espécie de espelho. Eles têm uma simetria em relação à origem. Ok? Certo? Sabemos o que é uma simetria. Agora vamos ver como a gente acha o simétrico no primeiro quadrante. Como é que faz a redução ao primeiro quadrante? Ó. Eu tenho aqui um exemplo, bem aqui nesse plano cartesiano, ó, do arco de 120 graus, um ângulo de 120 graus. Ó, o seno e o cosseno dele, eu sei que vão ser o quê? As suas coordenadas, a abscissa e a ordenada, o x e o y, né? Então aqui eu vou marcar o x desse ponto, aí, e o y desse ponto, aí, ok, galera? Vem aqui, ó, x, né? Se aqui é o x, quer dizer que aqui é o valor do seno, ou do cosseno, perdão, do cosseno de 120 graus. E se aqui é o y, quer dizer que aqui é o valor do seno de 120 graus. Bom, agora eu tenho que fazer... Só que aí, como é que eu vou descobrir o valor desse cosseno aqui? Ó? Esse valor aqui, que é o cosseno. Vou marcar até de vermelhinho. Isso aqui é o cosseno. Vou marcar de verdinho, seno. Isso aqui é o seno. Vou colocar de verde, seno de 120 graus. E vermelho, cosseno de 120 graus. Como é que eu vou descobrir esses valores? Observe aqui, ó. Eu vou buscar o simétrico desse ângulo lá no primeiro quadrante, ó. Por quê, ó? Se eu esticar bem aqui esse pontilhado, ó. Se eu esticar bem aqui esse pontilhado, eu vou gerar um ponto aqui. Esse ponto eu posso dizer que é simétrico a 120 graus? Simétrico em relação a quem? Em relação ao eixo X, né? Ó. A distância de 120 para o eixo X é a mesma distância desse ponto aqui para o eixo X, né? Eles são pontos simétricos. Então eu vou buscar o ponto simétrico a ele lá no primeiro quadrante. Então eu vou esticar aí, ó, esse pontilhado aqui do eixo Y, ó. Então aqui eu vou encontrar um ponto que é simétrico a 120 graus e que está no primeiro quadrante. Certo? Sumiu a marcação do cosseno, né? Vou botar aqui. Certo, galera? Entendido aí? A simetria? Encontrei ali o simétrico. Agora, como eu vou utilizar isso para saber o seno e o cosseno de 120? Ó, observe que esse ponto aqui, esse novo ponto que nós encontramos, ele tem o seu x aqui, né? Ó. Então, esse ponto aqui, qual é o cosseno dele? O cosseno dele é isso aqui, ó. Aqui é o cosseno dele. E o seno dele? Essa mesma aqui, ó. Observe que eles têm o mesmo y, não é? Ó? Não é o mesmo y dos dois? A mesma ordenada? Então quer dizer que o seno desse ângulo é o mesmo seno de 120 graus. Certo? Se eu traçar aqui o raio, os dois raios, ó, o que eu obtive aqui? Ó? O que eu obtive? Observem que
esse arco aqui, ó, esse ângulo aqui, é esse mesmo ângulo aqui, ó. Concordam comigo? Por quê, ó? Deixa eu marcar aqui. Agora eu já usei todas as cores, ó. Observem aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, esse valor desse arco aqui é esse mesmo arco aqui, ó. E esse outro pedacinho, bem aqui que eu vou marcar de verde agora, ó, é esse mesmo valor aqui. Não é isso? Observaram isso aí? Então eu formei dois triângulos aqui iguais, ó. Esse triângulo aqui é igual a esse aqui. E para que isso vai me servir, galera? Bom, se esses dois triângulos são iguais, observe que essa medida do seno desses ângulos, ó, o seno desses ângulos bem aqui, são iguais, que é esse mesmo valor aqui, ó. São valores paralelos, observaram que é do mesmo tamanho? E esse aqui é esse mesmo valor aqui. Se esses triângulos são iguais, quer dizer que esse valor bem aqui embaixo, ó, vou marcar de vermelho, esse valor aqui é igual a esse valor aqui, ó. Esses dois aqui são iguais, concordam? Que são exatamente quem? O cosseno desses ângulos, ó. Aqui é o x desse ponto aqui, ó. Que é o cosseno. Aqui é o cosseno desse novo ponto. E esse aqui é o x do 120, que é o cosseno de 120. Ou seja, eles também são iguais. Certo? Agora, como eu vou saber qual é o valor? Bom, esse arco aqui que eu marquei de azul, ó, de azul aqui, ó. Esse arco aqui, eu não disse que é igual a esse, nós não estamos observando que é igual, porque esses dois ângulos aqui são iguais. Qual é o valor desse arco, galera? Bem aqui, ó, esse arco aqui, quem consegue me dizer qual é o valor dele? Um arco de quantos graus? Exatamente, ó, porque aqui é 120. Aqui eu sei que é 180 graus. Quer dizer que esse arco mede 60. Ou seja, bem aqui eu tenho um ponto que é o arco de quantos graus? 60 graus. Ou seja, eu estou observando que o seno de 120 é o mesmo seno de 60 graus. E o cosseno de 120 tem o mesmo tamanho aqui, ó, do cosseno de 60, ó. Só que o cosseno de 120 está para qual lado do eixo? Lado esquerdo. Então, para cá é negativo. Então, quer dizer que o cosseno de 60 vai ser o mesmo cosseno de... Ou o cosseno de 120 vai ser o mesmo cosseno de 60, só que com o sinal negativo. E quanto é o seno de 60, galera? O seno de 60 é quanto? E lá na nossa tabelinha, pela tabelinha aqui, ó, nas frações, em forma de fração, é quanto? E vocês não escreveram, não? Rapaz. O seno de 60 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, quer dizer que o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 graus é o mesmo seno, é o mesmo de 60, só que negativo. Então é menos 1 sobre. Certo, galera? Bom, e como é que eu faço um dispositivo prático para eu observar isso? Ó, eu vou apagar aqui. Apagar isso aqui. Qual é o dispositivo prático para eu observar isso? Bom, observe que qualquer ângulo que eu tiver aqui, ó, nesse segundo quadrante, ó, o cosseno dele, o x dele vai bater aonde? Para esse lado aqui, ó.
qualquer ângulo que está no segundo quadrante vai ter um x, a abscissa, com qual sinal? Negativo. Então, o cosseno de qualquer ângulo no segundo quadrante é negativo. E o seno dele, ó, o y dele sempre vai ser o quê? Positivo. Então, o seno dele sempre vai ser positivo. E observem que, independente de onde esteja esse ponto, ó, ele está aqui no 120 graus. Mas se ele estivesse bem aqui, ó, o simétrico dele vai ser quem? Ó? Vai ser um arco que vai estar bem aqui. E vai faltar quanto para completar 180? Exatamente o mesmo valor daqui, ó. Ou seja, o simétrico desse ângulo aqui no segundo quadrante sempre vai ser o ângulo 180 menos ele. Né, ó? Se eu tiver um ângulo bem aqui de 150 graus, o simétrico dele vai ser quem? Qual ângulo? Isso, exatamente. Ó. Se eu tenho aqui, ó, para chegar em 180, eu tenho um arco de 30 graus. Então aqui ele vai bater onde? No ângulo de 30 graus. Então o simétrico é sempre eu subtrair de 180, quando está no segundo quadrante. Por exemplo, vou colocar aqui agora um número sem a gente precisar desenhar. O arco de 140 graus. Quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? Exatamente, eu pego ó, 180 menos 140. 180 menos 140 é 40 graus. Então, o simétrico basta subtrair de 180 para saber quem é o simétrico. Certo? E aí, quando eu subtrair de 180, eu vejo aqui, ó, o seno dele vai ser... Os senos deles vão ser iguais. E o cosseno, o que eu faço? Só mudo o sinal. Um resuminho aqui, ó. O seno de 180 menos θ é igual a seno de θ. E o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. É uma expressão geral para isso. Não é, ó? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 120 graus. Certo? 120 graus. Seno de 120 vai ser o quê? Eu pego 180 menos 120, que é igual a 60 graus. E eu pego cosseno de 180 menos 120, cosseno de 60 graus. Só que no segundo quadrante é negativo. Certo? E aí, se eu ver isso em radianos às vezes complica um pouco mais. Eu sempre indico sim. Quando vocês têm ângulos em radianos, vocês podem transformar para graus para poder fazer. Certo? Mas, se você quiser deixar em radiano, ó, é só lembrar que é π menos x. Por quê? O π é 180. Né? Se eu tiver um ângulo aqui, ó, por exemplo, esse 120 graus, ele é 2π sobre 3. Então, o 60 significa que é π, que é 180, menos 2π sobre 3, que é 120. Ó. Π menos 2π sobre 3. Vai dar π sobre 3. Ah, professor, com radianos fica mais difícil. Então, não tem problema, transforma para graus. Ok? Então, para arcos que estão no segundo quadrante, eu aplico a redução ao primeiro quadrante. O que é a redução ao primeiro quadrante? Eu verificar a diferença do arco para 180 graus. E aí o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Certo? Para qualquer arco que está no segundo quadrante, inclusive, nós acabamos de ver, ó, o seno é sempre positivo e o cosseno é negativo. Então, basta você ver esse dispositivo prático aqui. Por exemplo, me digam aí rapidão, sem pensar. Eita, diacho. Qual é o seno e o cosseno? Vou colocar aqui nessa aqui.
Qual é o seno e o cosseno do arco de 150 graus? Exatamente. O primeiro passo é o quê? A gente fazer a redução ao primeiro quadrante. Ó, eu observei que esse ângulo está no segundo quadrante. Como eu verifico que está no segundo quadrante, galera? O segundo quadrante é de 90 até 180. Então, quer dizer que ele está entre 90 e 180, ele pertence ao segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, como é que eu faço a redução? Redução ao primeiro quadrante é eu subtrair de 180. 180 menos 50, que é 30 graus. Quer dizer que o seno de 150 é o mesmo seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. E o cosseno de 150 graus é o cosseno de 30, mas com o sinal negativo por estar no segundo quadrante. Menos raiz de 3 sobre 2, 0,8, igual o Thiago falou aí, que ele está na página 22 do livro, né, Thiago? Foi decorar esses valores. Certo, galera? Deu para entender aí a redução ao primeiro quadrante de arcos que estão no segundo.